Durante muitos anos, o nome Orlando Curicica causou frio na espinha de muitos agentes do submundo do Rio de Janeiro. Hoje, preso em uma penitenciária federal, Curicica foi envolvido em uma das maiores delações da história da criminalidade fluminense. Neste momento, vamos conhecer aqui na iconografia da história a trajetória deste personagem. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. Tô aqui mais um dia junto com vocês para trazer esse novo vídeo, essa história desse novo personagem. Quando a gente fez o vídeo do Rony Leste e do Adriano da Nóbrega, muita gente chegou lá nos comentários e falou assim: cara, por que vocês não fazem o vídeo do Orlando Curicica, que tá envolvido também, e toda essa investigação do caso que aconteceu aí com a política e tal? E pô, a gente trouxe a história do Curicica aqui pra vocês hoje, e é uma história que fala muito sobre o submundo do crime do Rio de Janeiro. Inclusive, a fala do Curicica, a presença do Curicica, o aparecimento do Curicica nas investigações do caso, fez com que todo o submundo do Rio de Janeiro fosse trazido à tona, e a gente começou a ter várias histórias aí, saindo do fundo do oceano, e várias histórias pra gente contar, de vários personagens pra gente contar aqui. Não fosse maluco aqui, certamente a gente não teria falado do Rony Leste nem do Adriano da Nóbrega, certo? Então fica aí que a gente vai meter o louco agora nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajude a gente no Apoia-se e no Pix para que a gente possa continuar mantendo o nosso canal. A gente tá fazendo essa campanha de financiamento coletivo e precisa da ajuda de todos que gostam do nosso conteúdo, consomem e enfim, levam ele pra frente. Beleza? Edu, roda a vinheta. Galera, um mendigo chegou em uma boca de fumo de indoração dentro da cidade do Rio de Janeiro no início dos anos 2000. O cara tava maltrapilho, vestindo umas roupas velhas e com a barba bem grande. Aparentava morar na rua mesmo, sabe? Dessas pessoas aí que infelizmente acabaram indo morar nas ruas em situação de rua. Ele se aproximou dos traficantes que cuidavam do local lá na CDD e ali estavam 3 caras armados. Eram membros de uma turma que dominava o tráfico no lugar. A hora que o tal mendigo, chegou perto do gerente da boca, um dos soldados soltou: "E aí, meu velho, qual é? Vai querer o quê?" O mendigo então pega a sacola dele, arranca uma ponto .40 da Taurus e fura 3 caras, ceifando a vida dos funcionários da boca de fumo e causando um prejuízo para o tráfico. Deixa eu contar um bagulho pra vocês. Se vocês estivessem em uma birosca no bairro de Curicica, que é um grande bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, certamente vocês ouviriam essa história. O cara vestido de mendigo, vestido ali de andarilho, segundo os contadores da história, era Orlando Oliveira Araújo, também conhecido no mundo do crime como Orlando Curicica. Um dos maiores e mais perigosos milicianos a pisar no território fluminense. Pessoal, importa se o cara fez isso ou não aqui pra gente no vídeo? Não exatamente. Mas, como uma das nossas ideias é trazer pra vocês aqui a história dos becos, ou seja, histórias que eram contadas dentro de quebradas, histórias que são contadas no submundo e que a gente traz à tona como uma referência bibliográfica, faz parte da alma desse personagem, da história desse personagem, as pessoas contarem essa história sobre ele, porque fala muito da coragem e da periculosidade que esse agente do submundo do crime tinha e que era, né, popularizado pela boca das pessoas em cada esquina das quebradas. Então essa é uma história do Orlando Curicica, só para vocês entenderem de quem a gente tá falando. Orlando nasceu no bairro Campos Elíseos, em Duque de Caxias, terra que já é bastante conhecida por ter ações de milicianos. Ali, galera, Orlando viu de perto a atuação do pai da milícia, um cara chamado Tenório Cavalcante, e foi ali também que ele aprendeu estratégias milicianas como a pedagogia da violência e o gerenciamento de serviços clandestinos. A gente já explicou bastante para vocês o que é pedagogia da violência e gerenciamento de serviços num vídeo que eu vou deixar aí no card para vocês, que é sobre a história das milícias no Rio de Janeiro, um vídeo bem completinho para vocês conseguirem entender melhor qual é essa fita. Segundo uma das reportagens que nós estamos usando, que foi feita no jornal O Globo, os familiares de Curicica disseram que quando ele era ainda adolescente, ele já vendia areia e terra para as pessoas construírem suas casas no bairro onde ele morava. E ele foi crescendo lá na região, tanto de tamanho de estatura, mas também de estatura criminal e social, e nos negócios, né,
que em 1996 ele entrou para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas ali, na polícia, ele ficou apenas 1 ano. Ele acabou sendo preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, por estar em um carro envolvido numa ação de roubos de carga. Aos 23 anos de idade, Orlando era condenado pela primeira vez e ele pegou 5 anos nessa prisão. Quando o Orlando foi condenado, galera, ele acabou sendo expulso da corporação, mas continuou mantendo relação com vários policiais da ativa. E nessa época aí, 96, 97 pra frente, a milícia já começa a dar os primeiros passos. Já fora da força policial, Orlando se lança de vez no submundo da criminalidade do Rio de Janeiro e passa a fazer serviços de miliciano, ganhando o apelido que vai deixá-lo famoso, que é Orlando Curicica. Curicica então vai crescendo cada vez mais no mundo do crime e em grupos milicianos que distribuía gás, gatunete, explorava a venda de galões de água e de cigarros do Paraguai, além de transportes alternativos. Tá? Quando a gente fala gatunete, muitos de vocês podem saber porque acompanham o canal, mas muitas pessoas podem não saber. O gatunete seria uma espécie de TV a cabo clandestina que é feita pela milícia e vendido ali pros trabalhadores a um preço mais módico do que as operadoras oficiais fazem, entende? Mas até traficante tá fazendo isso hoje. A milícia de Curicica cresceu para localidades como Boiúna, Camorim, Pau da Fome e Jacarepaguá, Terreirão e no Recreio dos Bandeirantes, que são regiões ali no Rio de Janeiro. E Curicica foi virando chefe daquelas regiões e o momento que a milícia crescia de forma absurda dentro do Rio de Janeiro, que é aquele período que a gente conhece entre mais ou menos 2005 a 2015, esses 10 anos, essa década que a milícia cresceu bastante. Após um bom tempo já nessa área miliciana, Curicica foi investigado por ter mandado executar o presidente de uma escola de samba. Ele chegou a ser suspeito desse crime. A gente não encontrou informações se ele foi condenado ou não, portanto é o que se pesa sobre o Curicica, ele é inocente nessa questão. Também pesava contra ele a suspeita, que depois converteu-se em condenação aí sim, por ter comandado a execução de um homem na região de Curicica. Nem tudo que o cara faz no submundo vem pra justiça, tá? Mas logicamente que muito crime tava nas costas dele, tá bom? Mas foi com essas acusações que a Draco, polícia no Rio de Janeiro especializada em milícia, e a CORE, que é a tropa de elite da Polícia Civil, prenderam Orlando Curicica. O Orlando, os policiais apreenderam 2 pistolas calibre 40 e 9mm, sem registro, 6 carregadores, um colete balístico e um veículo blindado. Cara, tinha grana para manter todas essas coisas aí. Ele foi detido em um condomínio de classe média alta na região de Vargem Pequena, onde morava com a sua família. Aí, já detido ali no final de 2017, os caras enviam o Curicica para pagar cadeia em Bangu, que é um presídio estadual onde tinha muita gente ali que também queria, né? Perigosa, tem muita gente perigosa. Uma vez encarcerado, a polícia acreditava que Curicica continuava mantendo-se influente dentro das milícias e dando ordens. Até que dia 14 de 5 de 2018, a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram vítimas fatais de um atentado a tiros, que nós já falamos aqui no vídeo do Rony Less. Nós já, inclusive, explicamos isso não só no vídeo do Rony Less, como falamos também no vídeo que a gente conta a história do Adriano da Nóbrega. Bom, esse delito ocorrido com a política mudou consideravelmente muita coisa no submundo do crime do Rio de Janeiro. Isso é um fato já comprovado. Poucos dias após a política ter perdido a vida, o delegado Geniton Lages foi colocado no caso. A delegacia que Geniton Lages trabalhava recebeu uma ligação anônima acusando Orlando Curicica e o vereador Marcelo Siciliano como possíveis responsáveis do crime. Essas informações estão no livro do Geniton Lages que a gente já indicou para vocês aqui e que a gente fez a leitura também para estar passando essas informações que, diga-se de passagem, são públicas, já publicadas por veículos de comunicação e amplamente divulgadas em várias redes sociais e nos sites desses veículos de imprensa, TV, podcasts e rádios, ok? Então nada do que estamos falando aqui é novidade, a gente está divulgando para vocês. Bom, Geniton Lages, o delegado, foi visitar Orlando Curicica, depois da ligação anônima, né, que colocava ele num crime, foi visitar Orlando Curicica e foi bem claro com ele, que ele ia investigar Orlando Curicica
de acordo com a denúncia anônima que foi feita. Ele estava ali para coletar mais dados para ver se ele conseguia colocar o Orlando como suspeito. E o Orlando Curicica, que estava preso na época, né, do falecimento da Marielle, ele foi bem claro: eu não tenho nada a ver com essa fita aí. Não fui eu que fiz isso e vocês estão querendo colocar no meu rabo. É lógico, né, galera? O Curicica não é tonto, né? Bandido velho na fita, né? O cara tem uma caminhada lá no crime, lá, sei lá, mano. Ele sentiu que a polícia ia pra cima dele e ele falou que não iam colocar o crime na conta dele. Ele falou: mano, vocês não vão colocar esse crime na minha conta. E realmente, pessoal, é um crime com uma repercussão que certamente a pena seria bastante exemplar, tá? O cara que assinar um delito desse aí vai pegar no mínimo 25 anos de cana por todos os bagulhos que aconteceu, entendeu, mano? Geniton Lages passou a investigar o crime sondando a vida de Curicica, mas ficou comprovado que ele não tinha nada a ver com o crime logo de começo. Aí, a Justiça do Rio de Janeiro acabou pedindo a transferência de Curicica para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E preso lá no Rio Grande do Norte, Mossoró, ele vendo que os caras iam enfiar o bagulho nas costas dele, ele pediu e recebeu a visita das promotoras Letícia Emily e Simone Sibilo. São as duas promotoras bastante sérias, inclusive, tá, pessoal? Pelo que a gente conseguiu estudar, elas são pessoas bastante sérias e eram as pessoas que estavam responsáveis por denunciar o caso, investigar o caso ocorrido com a Marielle, tá bom? Ali em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na cadeia federal, o Curicica resolve dar um monte de fita, mano. Vendo que a coisa ia sobrar pra ele, que quiseram enfiar um monte de coisa na conta dele através da ligação anônima de alguns fatos que os caras estavam investigando, ele se ofereceu para contar para as promotoras toda a dinâmica do submundo do crime do Rio de Janeiro. A gente teve acesso a trechos de descrições a partir das nossas referências aqui, tá? E reportagens sobre o Curicica. E é claro, esse depoimento que ele deu para as promotoras, essa descrição. E ele falou que o depoimento dele poderia tirar de circulação muita gente poderosa no Rio. E ele até perguntou para as promotoras se elas estavam afim mesmo de escutar isso, porque ele ia soltar geral, tá? E galera, não é um barato de caguetagem, entendeu? É assim, ó, os caras estavam querendo empurrar na dele. E o maluco reagiu e falou tudo que sabia. É aquela história, né, mano? Se você vai botar o meu na reta, eu boto o seu primeiro. Antes a sua mãe chorar do que a minha. É uma regra que existe no crime, inclusive. Só nesse momento em que vem à tona, de verdade, um nicho do crime carioca conhecido como pistolagem de aluguel. Um bagulho que tava por debaixo do pano há 10 anos. Não que muitos policiais não soubessem que isso acontecia, mas por alguns motivos não era investigada a pistolagem de aluguel lá no Rio de Janeiro. Curicica dá nome de pessoas do submundo do crime que trabalhavam com execuções do tipo que ceifou a vida da política. Quem faz esses crimes desse estilo não sou eu. Mano, o Curicica disse que existia um grupo chamado Escritório do Crime, que prestava serviços de pistolagem para bicheiros ricos. A gente tem um vídeo só falando sobre o Escritório do Crime e como esse grupo era contratado para fazer pistolagem no Rio de Janeiro. É nesse momento que vem à tona o nome de Adriano da Nóbrega, um dos caras mais temidos da história do Rio de Janeiro, que, segundo fontes e informações, fazia esses serviços para bicheiros. Adriano nem falava no telefone. O seu apelido no submundo do crime era Fantasma. Ele era um agente extremamente temido mesmo. Em um determinado momento do depoimento do Curicica, o Curicica ali fala de um cara, um ex-policial que perdeu a perna em uma explosão dentro de um carro. Então não foi só do Adriano da Nóbrega que ele falou. Ele falou de um ex-agente de polícia que tinha perdido a perna numa explosão de carro. E esse cara era nada mais, nada menos do que Rony Lessa. O nome saiu com tudo e aí a investigação começa a se desdobrar para entender se Lessa teria envolvimento no caso Marielle ou não. Como eu já disse aqui para vocês, no vídeo do Rony Lessa, a polícia, que eu vou deixar no card, claro, para vocês assistirem depois, a polícia do Rio de Janeiro investigou o crime contra Marielle partindo de nomes que poderiam ter experiência para dar aqueles disparos pro fato, e não do fato pros nomes. E Rony Lessa, então, virou um nome a ser investigado e depois virou suspeito oficial após uma ligação anônima que vinculou ele ao caso. Por conta da fala do Curicica, a polícia do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Intocáveis, que prendeu várias pessoas e que fez com que Adriano da Nóbrega fugisse do Rio de Janeiro para Bahia, onde perdeu a vida em um confronto. Não fosse a fala do Curicica, talvez esse submundo do crime do Rio de Janeiro ainda estaria escondido de determinado
determinada maneira, tá? Porque os caras já estavam agindo bem mais de uma década fazendo esse tipo de trabalho. Também foi possível quebrar o sigilo por conta dessas denúncias e o indiciamento oficial do Rony Lessa. Foi possível quebrar o sigilo de nuvem do Rony. E aí descobriu-se que ele havia pesquisado o endereço da vereadora dias antes do crime, o que foi bastante importante, enfim, para concluir o inquérito e mandar para denúncia. No fim das contas, descobriu-se que o cara que ligou para denunciar o Orlando Curicica, um tal de Ferreirinha, fez isso para ficar com as áreas de exploração que era do miliciano quando ele estava solto. Olha que fita, mano. O maluco ligou para a polícia para passar a perna no Curicica e no fim das contas a ligação acabou trazendo à tona todo o submundo criminoso do Rio de Janeiro. E na verdade o cara fez a ligação para sacanear o Curicica e ficar com o bagulho dele, segundo o que a gente conseguiu ler nas referências aí. Se eu não me engano, esse maluco tá preso, mas depois a gente pode confirmar para vocês. E aí, pessoal, achou interessante esse vídeo? Eu espero que tenham achado. Antes de ir embora, eu tenho que pedir para vocês aqui, deixem uma ajuda no nosso Apoia-se. A partir de R$2 vocês dão uma baita de uma força pra gente conseguir produzir mais e melhor. Se não conseguir ajudar no Apoia-se, ajuda no Pix também. Se não, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando que o Apoia-se, a partir de R$2 você pode ajudar, a partir de R$10 você vai ter umas recompensas legais e a partir de 50 você entra no nosso grupo de estudos. E essa semana a gente fez um roteiro juntinhos lá sobre a audiência da TV e a TV nos anos 90. Vocês vão achar bastante bacana, vai estar saindo aí por esses dias. Um forte abraço a todos, fui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, até mais.